Pode começar. Eu tô vendo meus olhos. Você vai ter esse início em que você olha diretamente para sua alma. Esse vídeo é sobre o professor Xavier. Depois você soltou o cabelo. Scott! Boa noite, eu sou o Andrés e eu tô de pé. Você já escutou... E descalço. Você já escutou falar que pra dar certo no YouTube você tem que fazer o que você ama, que se você fizer de coração as coisas vão dar certo? É mentira, eu já tentei. Quem conhece meu canal sabe que eu adoro Thor, eu adoro fazer martelo, eu adoro construir coisas inúteis, vídeo coisas inúteis em volta. Sabe que você meio que misturou Marcelo com martelo, né? Eu faço martelos. E eu já tentei construir vários que eu gosto, que eu gosto do filme, que eu gosto da série, que eu gosto do quadrinho. Não deu certo fazer com amor. Então o que eu decidi fazer dessa vez? Usar o ódio. E com o poder do ódio eu construí algo que tem todo o meu sangue e poder do mal. Agora eu vou colocar ceninhas do... Tá, sim, vamos gravar ceninhas. Eu construí o martelo do Assassin's Creed Valhalla. E aí você se pergunta, por que eu tenho ódio desse martelo? É porque ele tem um formato escroto? Não. É porque ele tem um design feio? Não. É porque ele tem umas fitas feitas de metal que deu um trabalho do caramba pra fazer e ninguém se importa? Não. É porque ele tem 38 runas que eu tenho certeza que eles não têm a menor ideia do que tá escrito. Deve ter uma receita de Ana Maria Braga aqui. E eu até coloquei um ABD aqui de... Se você reparar, eu acho que nem vai dar pra ver, mas eu coloquei um ABD aqui escondido nas runas, porque ninguém sabe o que tá escrito aqui. Sabe o que tá escrito aqui? Pau no cu de quem tá lendo. É porque, pra conseguir esse martelo, você só consegue ele depois de zerar o modo história, fazer praticamente tudo o que tem pra fazer, zerar tudo o que tem pra fazer em Asgard, ganhar de todos os chefões, conhecer todos os mapas. Ou seja, quando você consegue esse martelo, não tem mais o que fazer com ele. Simplesmente não tem quem bater com esse martelo. Então, o único jeito de resolver isso foi construir ele na vida real pra poder bater em alguém. Tá bom, então é isso aí. Se você por algum motivo ainda tá vendo esse filme e você quer ver como fazer filme? isso... porque agora vai ter 18 Qual que é a minutos. sua missão? Esse longa-metragem. Se você ainda tá vendo esse TED Talk de porque a gente odeia Assassin's Creed, você quer ver como fazer esse martelo de EVA de uma maneira que você não vai gastar nada, só tem um cabo de vassoura velho e um pouquinho de tinta. Então é isso aí, fica aí e assiste. Então, galera, vamos lá. Vamos ver se eu lembro como eu construí isso daí, né? Porque eu gravei esse vídeo, eu construí isso aí e gravei essa abertura tem mais de um mês já, né? E aí aconteceu umas coisas meio zoadas na minha vida pessoal aqui que eu acabei ficando meio desanimado, fiquei sem ânimo pra editar e pra fazer essa parte que eu acho mais chata. E só tô voltando agora, então desculpa aí o tempo que eu fiquei sem postar prop, mas estou tentando voltar aqui. Se você quer que eu faça mais, me anime, compartilha, comenta aí, diz que vocês ainda querem ver. E aí não tem segredo, não é aquele rolê de sempre. Eu fiz um molde, eu preparei o PDF, quem quiser comprar o PDF lá, é só me chamar no Instagram, que eu vendo lá por Pix, e aí você pode fazer junto. Mas aí não tem segredo, é só copiar, passar cada uma das runas pro desenho. Aí teve algumas que eu tive que inventar, tipo as do meio, que eu coloquei ABD das minhas iniciais, porque tem umas partes que os ferrinhos que estão na frente tampam, e não dá pra ver direito o que tá escrito, né? Mas eu duvido que alguém vai tentar ler isso aí, né? Porque não é como se tivesse um manual de instruções nesse daí, né? E nessa mitologia não tem aquele rolê do Thor da Marvel de que tem aquele textinho de quem for digno ou que o roteiro quiser poderá levantar o poder do Thor. Então, meio que se você quiser pode fazer o desenho que você quiser aí. E aí aquele esquema de sempre, né? Passa o estilete em tudo e aí passa a pistola de calor nos cortes de estilete que eles vão abrir e eles vão ficar 3Dzinho, assim, eles ficam carvadinhos desse jeito. E fica bem aberto o rasguinho, sabe? Você só precisa dar uma pistolinha de calor ou com um secador de cabelo com bastante paciência. Aí pra fazer essa parte afundadinha mais 3D eu só cortei e colei ela um pouco mais pra baixo com Super Bonder mesmo, só pra dar um relevo. E aí eu tô fechando a caixa do martelo, né? Só colocando faixas de
de EVA a mais em cima e embaixo. E essa parte dá um pouquinho de trabalho, porque sempre que você tem que fechar uma caixa assim completamente, dá um pouquinho de trabalho, mas se você for colando de pouco em pouco, vai indo, só dá um trabalhinho, mas é fácil. Aí é só medir o centro para saber onde que vai ser o buraco do cabo. E sempre coloca o cabo atravessando até o outro lado, senão ele vai ficar molenga e balangando. Sempre que possível faz ele sair até o outro lado. Foi o que ela disse. E aí, usando o mesmo template do molde, você vai recortando essas tipo runas célticas, né? Que tem essas tranças de bronze que ficam dando essa dançadinha em volta desse martelo. Por sinal, o design desse martelo é tão horrível. Nossa senhora, que design horrível. Eu, eu juro que eu tô fazendo esse martelo, eu acho que é só pro toque do meu cérebro de eu poder falar que eu já construí todo o Mjolnir que eu vi. Porque que martelo feio, meu Deus. Até que essa cabeça com as runas não é uma ideia tão zoada, mas o cabo dele que tem tipo aquelas fitas de metais que tipo vão girando e aí colam embaixo do martelo. E aí você perde metade do cabo com essas fitas enroladas. Nossa, que design mais zoado. Viu? Esse daí realmente eu fiz primeiro porque tinha bastante gente pedindo. E segundo porque dava pra fazer ele com bastante restos, assim, eu não ia ter que gastar nada com o material. E é um que é uma daquelas típicas props que parece que é mais difícil do que é. No fundo é só construir uma caixa e entalhar as runas. E até o cabo não é muito complexo. Até essas runas que são o que dão mais charminho pra ele, é só questão de recortar o molde e cortar com estilete, colar aos poucos. É o tipo de coisa que dá pra você fazer que vai impressionar seus amiguinhos, assim, sabe? Então, essa é uma boa própria, assim, que eu recomendo pra você fazer. Se você quiser uma que as pessoas vão falar, caramba, como você fez isso? E no fundo é só recortar, colar, recortar, colar. De verdade, você consegue, viu? Tem umas que parecem ser mais simples do que elas são. E tem outras que são ao contrário. Esse é o caso em que ela parece ser mais complicada do que ela só dá trabalho. E tem a grande diferença entre dar trabalho e ser difícil. Aqui eu estou engrossando o cabo com EVA. E uma vez que o cabo está com a grossura ideal, eu começo a entalhar os vincos da madeira. E para isso eu uso imagem de referência, eu uso bastante como eu desenho madeira nos desenhos também. O segredo é fazer tipo umas ondas com os círculos que vão aumentando. E entre os círculos você vai ligando com essas linhas que tipo ondas de. Você imagina que o centro de cada vinco é onde caiu tipo uma pedrinha na água e ela vai abrindo aquelas ondas. É tipo assim que funcionam os vincos da madeira. Aí é só colar essa tampinha que ele tem em cima. E aí passar a pistola de calor no cabo também para abrir mais os vincos e ele ficar mais 3Dzinho. Esse martelo, assim, ele é daquelas típicas armas de jogo que tem 38 versões diferentes, sabe? Se você pega até entre o gráfico do jogo e no menu de quando aparece o martelinho lá pra você ver e passar de nível, muda o gráfico até disso de um pro outro. Em uns o cabo é só um ferro de metal preto, em outros é uma madeira escura, marrom escura. Então, assim, você escolhe o que você quiser ou o que você tiver com mais preguiça de fazer, você faz o mais fácil. Pra fazer essas cordas que ele tem, tipo umas tiras de metal, eu só cortei essas tiras na diagonal e fui colando, dando a volta uma na outra. A que deu mais trabalho é essa que prende, né, na parte de baixo da cabeça do martelo. Porque você tem que cortar essas tiras 3Dzinhas, você vê que eu fiz um vinco na lateral delas para elas ficarem com esse chanfro. E aí você tem que colar e dar a volta no cabo. Só que você tem que já calcular que entre uma volta e outra tem que caber a outra tira. E é essa outra parte que também muda entre um e outro. Tem artes onde as tiras de metal, o dourado, juntam um no outro. Tem outros que aparece um pouco da madeira entre o dourado e aí fica tipo listrado. Eu preferi fazer do jeito que fica as tiras douradas espaçadas entre elas, aparecendo um pouco do preto da madeira embaixo, porque eu acho que isso deixa um pouquinho mais um pouco mais de textura, um pouco mais interessante. Aí o mesmo esquema de sempre, passa
a cola branca para selar tudo, porque senão o EVA chupa a tinta e não fica metálico. Dá um fundo preto em tudo, que é para poder ficar metálico. O ideal seria preto brilhante, só que eu não tinha, eu usei o fosco, então não ficou tão brilhante assim, mas se você tiver o preto brilhante é melhor para ficar metálico. E aí eu tô passando aquela pasta metálica que eu sempre uso, que o mesmo potinho que eu comprei lá 38 props atrás ainda tá rendendo, então isso é uma coisa que realmente rende. E aí eu tô pintando os detalhezinhos, os dourados e os pratas. Realmente não tem segredo, é só ir com calma, pintar bonitinho. E aí se você tiver paciência de envelhecer os buracos, vai ficar mais bonito ainda, passar um nanquinho ou uma tinta guache preta para realçar as runas, para realçar a luz e sombra entre as tiras douradas. Aí depende do seu gosto, se você quer deixar ele mais envelhecido ou mais novinho. Como no jogo você acha ele numa geleira lá e parece que ele tá lá faz alguns séculos, eu dei uma leve envelhecida nele. Você vê que entre o dourado e o prata, eu coloquei um contorninho preto para deixar um pouquinho mais 3D, assim, eu dei uma leve envelhecida. Mas o carro passando bem quando eu tô mostrando, lógico, né? Não passar um carro o dia inteiro, aí eu ligo a câmera, decide passar a escola de samba inteira atrás. Então, aí você vê que eu só dei uma luz e sombra de leve, passei uma caneta dourada nas bordas do dourado da tinta, para ficar 2 tons de dourado, dar uma quebradinha de textura. É só caprichar nesse acabamento final. Você vê que não ficou uma coisa perfeita, assim, porque eu fiz um pouco meio que tipo só para dar uma relaxada isso aí e só usando restos de material, mas é algo que assim dá para ver o que é, né? E acho que cumpriu a função. E se você quiser construir é o que eu falei, é daquelas que impressiona as pessoas e não é tão difícil. Se você quiser construir, manda lá no Instagram que eu posto o que vocês fizerem, beleza? Lembrando que se vocês quiserem me ajudar a comprar tinta, comprar material para poder fazer umas coisas mais complexas, é só mandar no Pix aí que tá na descrição, que me ajuda. Que hoje em dia qualquer tinta tá 50, 60 reais. E é isso aí, galera. Comenta aí, interage, diz o que vocês acharam. E é nóis, falou!